Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Maria do Carmo e ao lado da Júlia e do Mateu vamos explorar hoje um tema fundamental para o futuro das nossas organizações e da sociedade, o envelhecimento ativo no mundo do trabalho. Ao longo deste episódio procuraremos compreender de que forma a experiência, a participação social e a permanência no mercado laboral podem contribuir para um envelhecimento mais digno, saudável e integrado. No fundo, queremos perceber como a experiência pode caminhar lado a lado com a inovação. Para começarmos esta reflexão, importa primeiro contextualizar o fenómeno do envelhecimento populacional e perceber porque é que este tema se tornou tão relevante nas sociedades atuais. Vamos começar pelos números, porque eles são bastante impactantes. Entre 1970 e 2025, o mundo terá somado cerca de 694 milhões de pessoas idosas a mais, o que representa um crescimento de 223%. Em 2025, já existem mais de 1,2 mil milhões de pessoas com mais de 60 anos no planeta. E em 2050, esse número deverá duplicar, chegando a 2 mil milhões. Além disso, estima-se que 80% dessas pessoas estarão a viver em países em desenvolvimento. Esses dados têm uma consequência direta na estrutura das populações. A clássica pirâmide etária, larga na base e estreita no topo, está a mudar de forma. Em 2025, aproxima-se mais de um cilindro. Menos crianças, mais adultos e mais pessoas idosas. Essa transformação tem impacto em várias áreas, como a saúde pública, a segurança social, o mercado de trabalho e os cuidados familiares. Perante esse cenário, a questão deixa de ser apenas quantas pessoas estão a envelhecer, e passa a ser também uma questão de o que podemos garantir com esse envelhecimento acontecer com qualidade, participação e segurança. É precisamente aqui que surge um conceito fundamental da OMS, da Organização Mundial de Saúde, o envelhecimento ativo. O OMS define o envelhecimento ativo como um processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança para melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. Ou seja, a palavra ativo aqui nesse contexto não significa apenas praticar exercício físico ou manter uma rotina saudável. Refere-se também à participação contínua em assuntos sociais, econômicos, culturais e cívicos. Assim, uma pessoa idosa que se aposentou, que tem alguma limitação física ou que vive com alguma deficiência contínua, pode continuar a ser um elemento ativo na família, na comunidade e na sociedade. A OMS sublinha que esta não é apenas uma responsabilidade individual, é também uma responsabilidade dos governos, das organizações e da sociedade em geral, que deve criar oportunidades para que essas pessoas mais velhas possam continuar a exercer esse papel. Desse modo, o envelhecimento populacional não deve ser entendido como uma crise inevitável, mas sim como um desafio que pode ser bem gerido desde que existam políticas adequadas de saúde preventiva, segurança social, participação e inclusão. É por isso interessante notar como o trabalho vai muito além de uma simples fonte de rendimento. Ele constitui um pilar central da identidade, da integração social e da participação dos indivíduos na sociedade. Quando falamos de envelhecimento ativo, o trabalho surge por isso como um fator potencialmente positivo para a promoção da saúde mental, da estimulação cognitiva e do sentimento de utilidade social. Nas nossas entrevistas, ouvimos relatos bastante relevantes sobre este espírito de colaboração. Um dos entrevistados mencionou que existe muita ajuda mútua, mesmo com uma pressão constante. Há muito respeito e cooperação entre todos. Este testemunho vai ao encontro daquilo que autores como Sheklock e Berneto defendem relativamente às intenções dos trabalhadores mais velhos em continuar ativos quando se sentem integrados no contexto laboral. Outro ponto importante diz respeito ao ambiente físico e ao suporte no local de trabalho. Também ouvimos que temos algumas adaptações como cadeiras mais cómodas para não ficarmos tão cansados, ar-condicionado, outros colegas ajudam no que for preciso. Esta percepção de apoio associada à existência de formações contínuas contribui para o bem-estar dos trabalhadores e reforça a relação entre o estatuto de emprego e a qualidade de vida, na idade adulta, tal como discutido por Shea e Artanto. No entanto, apesar do potencial positivo do trabalho no envelhecimento ativo, é importante reconhecer que esta experiência nem sempre ocorre em condições ideais. Para que o trabalho seja de facto um fator de bem-estar, é necessário que existam ambientes inclusivos, condições adequadas e reconhecimento do contributo dos trabalhadores mais velhos. É neste ponto que surgem alguns dos principais desafios sociais associados ao envelhecimento no contexto laboral. Sim, e quando falamos em envelhecimento ativo, normalmente pensamos primeiro na saúde física. No entanto, o tema vai muito além dessa dimensão, especialmente quando analisamos o mundo do trabalho. Atualmente, a população está a envelhecer rapidamente, e essa transformação
altera de forma significativa a dinâmica do mercado laboral. Um dos grandes desafios consiste, portanto, em perceber como garantir que os trabalhadores mais velhos continuem incluídos, valorizados e motivados. Nesse contexto, um dos principais obstáculos é o chamado idadismo ou etarismo, isto é, o preconceito associado à idade. Muitas vezes, os trabalhadores sêniores sentem esse preconceito na pele quando seu esforço não é reconhecido ou quando são avaliados de forma injusta apenas por terem mais idade, mesmo quando eles demonstram disponibilidade para assumir novas funções e continuar a aprender. Esse aspecto tornou-se particularmente evidente num dos testemunhos recolhidos na entrevista, em que um do entrevistado afirmou: repetidamente atribui-me nota mínima, isto apenas de nunca ter disposto a treinar-me e colocar-me em funções novas, referindo-se ao seu chefe. Este relato mostra como o idadismo pode surgir não apenas através das atitudes explícitas de exclusão, mas também através da falta de oportunidades de formação, progressão e reconhecimento profissional. Para além desse preconceito, outro ponto de vista crítico é a adaptação tecnológica e a necessidade de formação contínua. Com a digitalização, as exigências do trabalho mudam rapidamente. Segundo os dados do CDFOP sobre a requalificação de adultos, a falta de acesso à formação aumenta consideravelmente a vulnerabilidade desses trabalhadores. Existe frequentemente o mito de que os trabalhadores mais velhos não se adaptam às novas tecnologias. No entanto, a realidade observada no terreno mostra o contrário. Esses trabalhadores podem aprender a utilizar novos equipamentos e sistemas, podendo apenas necessitar de um tempo de adaptação diferente, o que é perfeitamente compreensível. Isto confirmou-se também através do relato dos entrevistados, que nos disse: os mais velhos aprendem rápido a usar as máquinas novas. Alguns precisam de mais tempo. Essa questão da formação e da adaptação tecnológica liga-se diretamente a outro aspecto essencial: as relações intergeracionais e a dinâmica de equipe. A investigação sobre gestão de recursos humanos, como os trabalhos de Pinto, destacam precisamente a importância dessas relações no contexto organizacional. Os trabalhadores mais velhos, eles trazem consigo um conhecimento acumulado extremamente valioso para as empresas. Esta ideia foi também reforçada nas entrevistas, quando foi referido que os mais velhos são muito importantes para transmitirem os conhecimentos aos mais novos. Este testemunho evidencia o papel dos trabalhadores sêniores na orientação dos colegas mais jovens e na preservação do conhecimento prático dentro das organizações. Ao mesmo tempo, esta relação não deve ser entendida como uma via de sentido único. No dia a dia, verifica-se também a existência de ajuda mútua entre as diferentes gerações, mesmo em ambientes marcados por pressão e exigência. Como foi referido por outro entrevistado, existe muita ajuda mútua, mesmo com pressão constante. Esta afirmação, ela demonstra que as relações intergeracionais, elas podem funcionar como um fator de apoio, cooperação e motivação no contexto laboral. Assim, a troca de conhecimento entre gerações contribui para fortalecer as equipas, para melhorar a produtividade e promover um ambiente de maior cooperação. Além disso, o reconhecimento do valor dos trabalhadores mais velhos pode também aumentar a sua motivação para continuar a trabalhar, uma vez que reforça o sentimento de utilidade, presença e valorização profissional. Contudo, para que essa colaboração seja possível, é necessário que as organizações elas combatam esses estereótipos, que elas promovam a formação ao longo da vida e valorizem a diversidade etária. Para além desses desafios sociais, importa também
considerar uma dimensão mais concreta e material do trabalho, as condições físicas e ergonômicas dos locais de trabalho, que influenciam diretamente a saúde, o bem-estar e a permanência dos trabalhadores sêniores no mercado laboral. Vamos então abordar uma realidade que muitos trabalhadores enfrentam: as condições ergonômicas nos locais de trabalho. Dados recentes mostram que 1 a cada 4 trabalhadores sêniores enfrenta aquilo que podemos designar como sobrecarga laboral. Isso é, uma situação em que as exigências do trabalho superam os recursos disponíveis para lhe responder. O problema central é que muitos postos de trabalho não foram pensados ou adaptados para os corpos que envelhecem. Essa realidade torna-se particularmente evidente em contextos profissionais marcados por exigências físicas elevadas. Estamos a falar, por exemplo, de trabalhos fisicamente exigentes, que envolvem peso, posturas inadequadas ou movimentos repetitivos. Também podemos incluir longas jornadas de trabalho sem a possibilidade de flexibilização, bem como a falta de equipamentos adequados ou a existência de ambientes insalubres. Na União Europeia, 38% dos trabalhadores com mais de 50 anos relatam uma exposição regular às condições de trabalho fisicamente desagradáveis. Esse dado mostra que a questão econômica não é secundária, mas sim central para compreender a permanência dos trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho. O ponto crítico é que quando a saúde se deteriora, devido às condições laborais, muitos trabalhadores são forçados a uma saída precoce do mercado de trabalho. Nesses casos, o problema não está apenas na idade, mas na ausência de adaptações nas condições de trabalho às necessidades reais dos trabalhadores. Essa realidade demonstra que envelhecimento ativo no trabalho não depende apenas da vontade individual de continuar ativo. Depende também das condições que as organizações oferecem para que essa permanência seja possível, segura e saudável. Contudo, as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores sêniores não se limitam à dimensão física. Quando associadas à falta de reconhecimento, a instabilidade profissional e a ausência de oportunidades podem contribuir para situações de maior vulnerabilidade laboral. É nesse sentido que se torna necessário abordar também a precarização. A precarização representa um dos aspectos mais preocupantes quando analisamos o envelhecimento no mundo do trabalho. Mesmo possuindo experiência e um histórico profissional significativo, muitos trabalhadores sêniores enfrentam situações de desemprego prolongado. Quando perdem o emprego, tendem a demorar mais tempo a encontrar uma nova oportunidade laboral. Além disso, alguns acabam por aceitar postos de trabalho com remuneração inferior apenas para se manterem ativos no mercado. Outros encontram-se em contratos precários, temporários, sem benefício ou sem segurança contratual. Há ainda situações de invisibilidade, em que, apesar da experiência acumulada, esses trabalhadores são frequentemente superados em processos de contratação ou desconsiderados no trabalho, como foi relatado por um dos entrevistados que referiu que, negativamente, senti durante 2 anos que vigorava a ideia de que eu só seria capaz de executar alguns trabalhos. Um aspecto particularmente relevante é o facto das vulnerabilidades se acumularem ao longo da vida. Quem iniciou o percurso profissional em contatos de instabilidade, com períodos de desemprego, baixos salários ou sem acesso a uma formação contínua, pode transformar essas desvantagens até em idades mais avançadas. Essas desigualdades têm impacto direto na saúde mental, na segurança financeira e até no direito a uma reforma digna. Por isso, a precarização laboral não deve ser vista como um problema isolado, mas como parte de um percurso de desigualdades que pode se intensificar com o envelhecimento. Os dados são claros. Trabalhadores com baixa escolaridade apresentam apenas 44% da taxa de emprego após os 55 anos, enquanto trabalhadores altamente qualificados chegam aos 70%. Perante esse cenário, torna-se evidente que as soluções precisam de atuar em várias dimensões. Entre elas, destacam-se a adaptação ergonômica dos postos de trabalho, a formação contínua e as políticas de diversidade geracional e a proteção contra a discriminação etária. Assim, depois de identificarmos os principais desafios laborais, físicos e sociais, importa refletir sobre as respostas possíveis, ou seja, que políticas e estratégias podem ser desenvolvidas para promover um envelhecimento ativo no contexto organizacional. Tendo isto em conta e face aos desafios apresentados, torna-se essencial pensar em formas concretas de intervenção. A questão principal passa a ser: como é que as empresas e as instituições podem, na prática, mitigar estes desafios e promover um envelhecimento mais saudável, inclusivo e sustentável no contexto laboral? Existem várias iniciativas que podem ser aplicadas no contexto organizacional. No entanto, é importante sublinhar que não basta manter os trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho, é necessário adaptar as condições laborais,
valorizar as suas competências e promover relações mais equilibradas entre gerações. O Livro Verde sobre o Envelhecimento da Comissão Europeia é muito claro neste ponto. É necessário fomentar a solidariedade e a corresponsabilidade entre gerações. Esta ideia mostra que o envelhecimento ativo não deve ser pensado apenas como uma responsabilidade individual, mas também como um compromisso coletivo. Assim, não se trata apenas de manter o trabalhador mais velho na organização. Trata-se de adaptar o trabalho, a liderança e as práticas organizacionais para que estes trabalhadores possam continuar a contribuir de forma significativa. Como sugere Xavier, torna-se importante promover uma liderança servidora, especialmente em estruturas mais sensíveis. Este tipo de liderança procura garantir que as exigências do trabalho resultem em efeitos positivos tanto para a organização como para o indivíduo. Neste sentido, algumas estratégias assumem particular relevância. O redesenho de funções pode permitir que as tarefas sejam ajustadas às capacidades e necessidades dos trabalhadores. Os programas de mentoria, incluindo a mentoria reversa, podem favorecer a troca de conhecimentos entre gerações. A adaptação ergonómica contínua pode reduzir riscos físicos e melhorar o bem-estar. A formação ao longo da vida pode ainda garantir que os trabalhadores séniores, ou mais velhos, acompanham as transformações tecnológicas e organizacionais. Estas medidas contribuem para que o trabalhador mais velho não se sinta apenas presente na organização, mas verdadeiramente valorizado. Ao mesmo tempo, permitem que as empresas beneficiem da experiência, da estabilidade e do conhecimento acumulado destes profissionais. Deste modo, promover o envelhecimento ativo no trabalho exige uma abordagem integrada, capaz de articular políticas públicas, práticas organizacionais e mudanças culturais no modo como olhamos para a idade e para o valor da experiência. Em resumo, o envelhecimento ativo no trabalho constitui um dos grandes desafios da sociedade atual, mas também uma oportunidade significativa. Ao longo deste episódio, vimos que este tema envolve várias dimensões: a transformação demográfica, o papel do trabalho na identidade e na integração social, os desafios associados ao idadismo, a adaptação tecnológica, as relações intergeracionais, as condições físicas, a precarização laboral e as respostas organizacionais e políticas. Como foi possível perceber, os trabalhadores mais velhos não devem ser vistos como um obstáculo ao desenvolvimento das organizações. Pelo contrário, eles representam uma fonte importante de conhecimento, experiência e estabilidade. No entanto, para que este potencial seja efetivamente valorizado, não basta prolongar a permanência dos trabalhadores no mercado laboral. É necessário garantir condições adequadas, reconhecimento, formação contínua, proteção contra a discriminação e oportunidades reais de participação. Por isto, o verdadeiro desafio para o futuro não é apenas adaptar as pessoas ao trabalho, mas também adaptar o trabalho às pessoas. Para encerrarmos, queremos deixar uma reflexão central. Envelhecer no trabalho não tem de ser um obstáculo. Como ouvimos de quem está no terreno, os trabalhadores mais velhos são muito importantes para ensinar os mais novos. A experiência ajuda a fábrica a funcionar melhor. Esta ideia resume bem a mensagem principal do nosso episódio. A experiência dos trabalhadores mais velhos e a energia das gerações mais novas não se excluem, pelo contrário, complementam-se. Quando existe colaboração entre gerações, as organizações tornam-se mais fortes, mais resilientes e mais humanas. Assim, pensar no envelhecimento ativo, no mundo do trabalho, é também pensar num futuro laboral mais justo, inclusivo e sustentável. Muito obrigada por nos acompanharem nesta reflexão e até à próxima!